Mas então, nós estamos concluindo hoje pela manhã e à noite essa série de mensagens sobre a Epístola aos Gálatas, cuja temática é extremamente desafiadora, o Evangelho de A a Z. E é isso mesmo que a Epístola propõe, a apresentação do Evangelho todo, para o homem todo, em todo lugar. Frase bonita, né, irmãos? O Evangelho todo, para o homem todo, em todo lugar. Gostaria de ter pensado nessa frase, mas ela não é minha, tá, irmãos? É do John Stott. É o Evangelho todo, para o homem todo, em todo lugar. E esse é o desafio de Paulo aos Gálatas e a nós. E a minha gratidão, porque pude participar nas férias do pastor, ativamente na exposição desta série. Agradeço a confiança dos presbíteros, que são um pouco desajuizados. Cadê meus irmãos presbíteros aí? Falta juízo para eles, né? Mas está aprovado. E é sempre um desafio, né, irmãos? O púlpito, ele é mais próximo do pastor na igreja presbiteriana. Nós presbíteros somos mais eventuais. Então, é um desafio sempre para nós estarmos aqui, pregarmos a palavra. Não é algo muito comum para nós, mas faz parte da nossa responsabilidade quando os irmãos viram em nós as marcas daqueles que são responsáveis por cuidar da igreja. E ser presbítero é isso. É vocês olharem para nós e afirmarem o seguinte: por favor, vocês têm que cuidar de nós e da igreja. Essa é a tarefa. Então, quando o pastor não está presente, faz parte do cuidado nós ensinarmos através da pregação. Mas digo aos irmãos que não é uma tarefa fácil para nós. Não é uma tarefa fácil. E para mim é muito difícil. Muito difícil. E às vezes eu penso assim, né? Só para eu relaxar, enquanto eu começo aqui a minha fala. Eu sou um engenheiro que sempre quis ser engenheiro. Meu sonho era ser engenheiro. Deus me deu a graça, me formei engenheiro. E Deus me colocou para trabalhar dentro de um supermercado, né? O que a gente vai fazer, né? Deus tem seus caminhos, né? E eu sou um presbítero que nunca quis ser pastor. Não tem esse problema. Às vezes perguntam: presbítero não quer ser pastor? Nunca tive. Dobrei meu joelho quando eu era jovenzinho e falei: Senhor, por favor, o Senhor não quer que eu seja pastor. E Deus, muito misericordioso, ouviu a minha oração e não permitiu que eu fosse pastor. Então eu sou presbítero. Então, mas como presbítero, desde o comecinho da minha caminhada, eu sou um presbítero que recorrentemente prego, né? Desde antes de eu ser presbítero lá na igreja da Barcelona, que nem sei o nome como é hoje, Rocha Eterna, obrigado. Então, na Rocha Eterna, eu era jovenzinho lá, e os presbíteros e o pastor de lá também não tinham muito juízo, e eu já pregava bastante lá, inclusive. Mas é isso, né, irmãos? Louvado seja Deus. Espero concluir esse desafio dessa manhã, que são as aplicações, como eu tenho dito, né? Escalamos essa montanha, esse alto cume, que é a exposição de Paulo aos Gálatas, e agora o apóstolo Paulo nos convida a contemplarmos isso. Nós estamos já meio cansados de tanto conteúdo, e o apóstolo nos convida a contemplarmos o que nós podemos fazer com tudo isso que ele tem nos ensinado, porque ele discerne os problemas que a igreja estava enfrentando, as consequências do mal quando entra no seio da igreja, quando a igreja não está em oração. Faço uma digressão, presbítero Paulo Bernini, que brinca das minhas digressões. Mais uma, presbítero. Nós somos, como comunidade de fé, a orarmos sem cessar. Precisamos estar constantemente vigilantes em oração. E quando não fazemos isso, o mal se aproveita e entra dentro da nossa igreja. Vamos lá, meus irmãos, depois dessa longa introdução? Gálatas capítulo 6, versículos de 1 a 10.
Gálatas capítulo 6, versos de 1 a 10. Paulo vai trazer aplicações, coisas práticas para a nossa vida. Sei que a gente curte a abstração. Não adianta vocês dizerem que não, eu sei, porque a abstração é algo distante, é algo que não é aplicável, é algo que não nos cobra, é algo que não traz implicações, é abstração. É ver um quadro, não sei de quem, aí, de um artista famoso. Vamos lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, é o que está acontecendo. Primeira página do jornal da igreja do dia. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são o quê? Espirituais. Vou traduzir aqui, versão do aqui, do agora, do hoje. Vocês que são crentes maduros, vocês que são pessoas mais vividas. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é virtude, vocês apenas envelheceram, vocês já erraram antes, vocês sabem do perigo da desatenção, vocês sabem do perigo de não dimensionarem de maneira correta o poder do nosso inimigo, que vocês que descuidaram da vida de oração, é isso que ele está falando para os espirituais. Não é uma casta de pessoas especiais, não é. Vocês que já erraram, vocês que já experimentaram as agruras do sofrimento do pecado, vocês são esses, diz Paulo. Entenderam, meus irmãos? Que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Levem os fardos pesados. A vida do discípulo de Cristo é uma vida de dificuldade. Lutamos todos os dias contra o inimigo nas nossas almas, numa sociedade que nos odeia. Irmãos queridos, aquele sorriso amoroso que você recebe de um ímpio no seu trabalho, é de alguém que o odeia. Já disse isso para vocês no manifesto dessas políticas de identidade, já disse para vocês isso. Uma das defensoras desse movimento diz que o propósito deles é que os cristãos sejam aniquilados. Olha que coisa meiga. Qual que é o propósito? Que nós sejamos o quê? Aniquilados. São nossos amigos? Querem o nosso bem? De maneira nenhuma. Por isso levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Qual lei? O apóstolo Paulo já tinha nos orientado. Qual lei? Ame o seu próximo. Se alguém se considera alguma coisa, nada sendo, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instruir. Não se deixe enganar. Acho que esse é um dos textos mais conhecidos de Gálatas, né? Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E o apóstolo conclui: Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos?
Ah, Senhor, Senhor, como é difícil abrir Tua palavra, ler as orientações duras do apóstolo Paulo para nós. Como é difícil, Senhor, quando olhamos para nós mesmos com sinceridade e vemos as nossas falhas, a nossa limitação, na expressão do escritor sagrado aos Hebreus, do pecado que tenazmente nos assedia. E a nossa resposta a isso é contarmos tão somente com a Tua graça e com a Tua misericórdia, com o Teu amor presente em nós em Cristo Jesus. Eu rogo a Ti, nesta manhã, que mais uma vez, o Senhor nos abençoe com a instrução da Tua palavra. Que mais uma vez a Tua igreja seja edificada pelo ensino da Tua palavra. Sabemos dos males de quando nos desviamos da Tua palavra. Sabemos dos males quando nos afastamos de Ti. Por isso nós oramos para que o Senhor mesmo, através da Tua palavra, pela ação bendita do Teu Espírito Santo, mais uma vez fale aos nossos corações. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua orientação. Precisamos da Tua direção. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nos abençoa com a Tua palavra mais nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma conexão com a mensagem do Guilherme de domingo à noite, quando ele conclui o capítulo 5. O apóstolo Paulo termina o capítulo 5 exortando os Gálatas e apresentando os males que os falsos profetas haviam introduzido no seio da igreja. O mal havia entrado na igreja, meus irmãos, despertado nos irmãos sentimentos opostos aos valores do reino de Deus. Diz Paulo que a ambição havia entrado no seio da igreja, a ambição de querermos ser mais, de querermos ter mais, de querermos buscar a primazia, os primeiros bancos, de sermos notados e notáveis, e a inveja, a desejarmos aquilo que não nos pertence. Mas isso havia entrado no seio da igreja. Todo aquele ritual, todas aquelas normas dos judaizantes, com aparência de virtude, de uma elevação moral, de um status mais elevado na condição humana, na verdade tinha introduzido no seio da igreja, diz Paulo, a ambição e a inveja, as divisões. Vocês se recordam como o apóstolo foi duro à igreja de Corinto sobre estas questões, onde uns se achavam mais do que os outros, grupos na igreja, o pecado da cisma, o pecado da divisão, porque eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e tinha o grupo dos espirituais, vocês lembram bem disso? Eu não sou desses homens carnais, eu sou de Cristo Jesus. Por isso o apóstolo conclui o capítulo 5, trazendo essa dura exortação aos irmãos e a nós. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, presunçosos, ambiciosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Inveja uns dos outros. Isso é o pano de fundo que o apóstolo Paulo vai trazer as orientações que nós vemos nos capítulos 6, versículos de 1 a 10, porque o apóstolo Paulo apresenta o santo remédio para isso, os frutos do Espírito. Vimos na mensagem domingo passado à noite, mas o apóstolo Paulo quer, de certa forma, aplicar isso para que os irmãos possam vencer aquilo que já estava se manifestando no seio da igreja. Por isso, mais uma vez, a minha palavra para vocês, e a palavra do apóstolo Paulo: orai sem cessar. Irmãos, vivemos em dias dificílimos para a fé cristã. Dificílimos.
para a fé cristã. Temos desafios enormes enquanto discípulos de Cristo. E enquanto comunidade, precisamos estar com os nossos joelhos dobrados, orando sem cessar. E fiquei feliz hoje de ouvir as minhas irmãs no Santo Culto orando. Parabéns, presbítero Azor. Tanta questão na IPB sobre ministério feminino, nossas santas irmãs têm servindo o nosso Senhor e nos inspirando a sermos cristãos melhores. Louvado seja o Senhor por nossas irmãs. Então, meus irmãos Calvino, eu disse para vocês que esse texto era difícil demais para mim, e quem estava me conduzindo como um bom menino é João Calvino. E Calvino nos diz assim: dos muitos males existentes em nossa sociedade, e particularmente na igreja. Calvino escreveu isso no século XVI, tá, meus irmãos? Não está no post da semana passada do Instagram. Dos muitos males existentes em nossa sociedade, particularmente na igreja, a ambição é a mãe de todos eles. Se o pai é o orgulho, a ambição é a mãe de todos eles. Não é lícito nos gloriarmos, exceto em Deus. É a afirmação de Paulo aos Gálatas, quando ele diz: longe de mim esteja o gloriar-me, a não ser na cruz. Na cruz, na vergonha da cruz, no escândalo da cruz, do sofrimento da cruz, do martírio da cruz. Paulo nos diz: longe de mim. Então não é lícito gloriarmos, exceto em Deus. Qualquer outro tipo de glória é pura vaidade. Provocar uns aos outros e ter inveja uns dos outros são atitudes filhas da ambição. Provocar uns aos outros e ter inveja uns dos outros são atitudes filhas da ambição. Aquele que aspira a uma posição elevada tem que necessariamente invejar os demais. Tem que ter inveja dos demais. E a consequência inevitável é, e isso a gente tem muita experiência e já viu muitas vezes isso, uma linguagem desrespeitosa. Quem é esse? Quem é esse? Por que ele está nessa posição? Por que ele foi colocado nessa função? Por que o Supremo Concílio da Igreja deu a ele essa responsabilidade? Por que o sínodo o indicou para tal comissão? Por que o presbitério o comissionou para isso? Por que a igreja local o elegeu para isso? Atitudes desrespeitosas. Desrespeitosas. Sarcástica e agressiva. Depreciativa. Então, dos muitos males existentes em nossa sociedade, particularmente na igreja, Calvino nos ensina que a ambição é a mãe de todos eles. Uma pergunta crucial nesta manhã: como combater esses males no seio da igreja? Como eu disse no início da minha fala, Paulo não curte abstração. A teologia pastoral do apóstolo Paulo é prática. Ele quer ver o evangelho sendo vivido, os valores do reino de Deus sendo manifestados na comunidade, na igreja, as virtudes presentes na vida dos irmãos. Como combater esses males no seio da igreja, que eram males que foram introduzidos na igreja da Galácia e assim como são introduzidos na maioria de nossas comunidades. E o imperativo apostólico não é o imperativo categórico de Kant, fiquem tranquilos. O imperativo apostólico é o qual? Façamos o bem. Todos juntos, meus irmãos, para a gente dar uma relaxada. Qual é o imperativo apostólico? Façamos o bem. Como combatemos a ambição e a inveja na igreja? Fazendo o bem. É isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar nesta manhã. Como combatemos as divisões? Como combatemos a inveja? Como combatemos a ambição? Como? Façamos o bem. Como podemos aplicar de maneira efetiva
o fruto do Espírito Santo em nossas vidas? Fazendo o bem. Fazendo o bem. As sábias orientações do apóstolo Paulo para que os frutos do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo, expulsem as obras da carne da igreja e da vida dos crentes. Este é o propósito do fruto do Espírito Santo. Qual é? Expulsar as obras da carne das nossas vidas e da vida da igreja. Então, algumas orientações práticas do apóstolo Paulo. Práticas. Diante do erro do seu irmão, não tenha uma atitude de superioridade. Vocês conhecem uma atitude de superioridade? Como que é? Uma atitude de superioridade. Não tenha uma atitude de superioridade diante do erro do seu irmão. Qual é a atitude bíblica quando nós tomamos ciência que o nosso irmão caiu numa falta, se o nosso irmão pecou, se o nosso irmão errou? Qual é a nossa atitude? Ou qual deveria ser a nossa atitude? O pastor lá do Rio de Janeiro, vamos falar de uma cidade distante, vocês viram, caiu em pecado. Qual é a nossa atitude diante da falta do nosso irmão, do erro do nosso irmão? A nossa resposta, meus irmãos, como crentes em Cristo Jesus, é tristeza. Tristeza. Se a nossa resposta diante da falta do nosso irmão não for tristeza, nosso coração está tomado pela ambição e pela inveja. O nosso irmão errou. A nossa comunidade está triste, porque o pecado, naquele pontualmente, venceu na vida do meu irmão. Então nós o quê? Nos entristecemos profundamente, choramos e fazemos o quê? Falamos mal dele. Falamos que era isso mesmo, tinha jeito. Não, nós oramos por ele. Oramos. E vamos ver o desenvolvimento disso. Mas eu gostaria de deixar bem claro isso para vocês nessa manhã. Diante do erro do nosso irmão, diante do pecado do nosso irmão, a nossa resposta sincera tem que ser o quê? Tristeza. Um irmão querido do nosso meio caiu. O nosso irmão do nosso lado, que caminhou conosco. É esse o nosso sentimento. Irmãos, se alguém for surpreendido, versículo 1, perdão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo como? Mansidão, o fruto do Espírito expurgando as obras da carne no seio da igreja. Cuide-se, porém, cada um para que não seja também tentado. O objetivo, portanto, da disciplina é a restauração e não condenação. E Paulo diz aqui, vocês que são espirituais, vocês que são mais experientes, vocês que já provaram das artimanhas do nosso inimigo, vocês sabem disso. Já disse a vocês que o método, a forma bíblica de reagirmos às faltas do nosso irmão de maneira equilibrada é como nós reagimos às nossas próprias faltas. Como nós reagimos às nossas próprias faltas? Eu pergunto a vocês. Como? Somos tirânicos? Somos tolerância zero? Ou somos condescendentes com o nosso erro? Só para amenizar o papo. Depois do terceiro pudim de leite condensado, o que a gente faz? Se é o nosso irmão, ele é o quê? Se a gente vê o nosso irmão comendo o terceiro pedaço de pudim de leite condensado,
que a gente fala? O irmão caiu no pecado da gula. E para a gente, quando a gente come o terceiro pedaço de pudim de leite condensado, o que a dona Leni faz, diz que é muito gostoso. Eu já comi de maneira indireta. De maneira indireta. O Juliano e a Jéssica estavam em casa e eu estava com vontade de comer pudim. A Jéssica ligou para a dona Leni e fizeram um call ali e saiu um pudim de leite condensado da dona Leni de maneira oblíqua, indireta. Mas quando a gente come o terceiro pedaço, fala assim: ah, mas era o pudim da dona Leni. Estava uma delícia. Amanhã eu caminho 5 minutos a mais. O nosso irmão é o quê? Guloso. E nós somos o quê? Estava uma delícia o pudim da dona Leni. Então cuidado, meus irmãos, cuidado. Paulo diz, vocês que são mais experientes. Ele usa a palavra melhores aqui? Ele usa a palavra mais virtuosos aqui? Usa? Não. E Paulo não está sendo irônico nem sarcástico aqui quando ele fala espirituais. Ele não está sendo sarcástico nem irônico. Vocês que já provaram das dificuldades, das lutas e como é difícil. Digo para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, é impossível, prestem atenção, é impossível nós resistirmos às ciladas do diabo de maneira individual. Impossível. Impossível. Meu irmão querido, se você está sendo tentado, é impossível você resistir sozinho. Minha irmã, se você está sendo tentada, é impossível você resistir sozinho. Nós só resistimos porque estamos numa comunidade de fé que nos acolhe e nos protege. Vocês que são espirituais, vocês têm que compreender isso. Se vocês foram exitosos em algumas circunstâncias, vocês o foram, nos ensina Paulo, porque vocês contaram com a ajuda constante dos seus irmãos. Fica a dica aqui agora do presbítero. Você quer vencer as suas tentações de maneira mais efetiva? Compartilhe com seus irmãos. Nós temos pequenos grupos durante a semana. Abra o seu coração para naquele ambiente seguro da casa do seu irmão. Se você for na casa da Djanira, aquela sabedoria da irmã, aquele pãozinho gostoso depois, as suas ricas colaborações no nosso estudo, participe. Mas abra o seu coração. Irmãos, eu estou passando por essa prova. Eu me sinto frágil. Eu me sinto em dificuldade. Compartilhe. E saiba de segunda a sábado que existem irmãos intercedendo por você. Quando o pecado se apresentar, a tentação, a cobertura dos irmãos, o compromisso dos irmãos orando por você, te dará força. João Calvino mais uma vez nos ensina o seguinte: ao corrigir os erros dos irmãos, somos aqui ensinados a mostrar o quê? Brandura. Mansidão. Como nós temos que chamar o nosso irmão à consciência? Com brandura. E Paulo nos diz que nenhuma repreensão deve ser considerada piedosa e cristã se não manifesta um espírito do quê? Mansidão. Mansidão. Qual é a nossa resposta ao pecado do nosso irmão? Tristeza e intercessão. Tristeza e intercessão. E nós presbíteros temos esse fardo, né, meus irmãos presbíteros? Nós temos esse fardo de sermos responsáveis pela disciplina na igreja. Esse é o fardo que nós carregamos. É uma bênção ser presbítero, mas os irmãos não sabem a tristeza que é ser presbítero quando nós temos que disciplinar um irmão. Disciplinar um irmão. Eu já participei de processos de disciplina que a gente quase não consegue fazer o rito administrativo do tribunal. Porque o nosso irmão em choro, os presbíteros chorando, é difícil fazer isso. É difícil fazer isso. Se não se manifestar um espírito do quê? De mansidão.
Nós temos que corrigir as faltas dos nossos irmãos com lágrimas nos nossos olhos, porque nós sabemos da nossa limitação e somos tocados pelo Espírito Santo a termos uma santa compreensão das limitações do nosso irmão. Para alcançar esse objetivo, Paulo explica o propósito das repreensões piedosas, ou seja, restaurar o irmão caído, trazê-lo à condição anterior. Restaurar o irmão caído e trazê-lo à condição anterior. Uma palavra de alerta aqui, meus irmãos. O apóstolo Paulo não alivia, tá, meus irmãos? Me perdoem. Na eternidade, vocês têm uma audiência particular com ele, reserve uma hora lá no céu, falo, apóstolo Paulo, eu quero uma hora com você, eu tenho algumas reclamações. Daí vocês fazem com ele lá. Cuidado que o próximo pode ser... Cuidado, o próximo pode ser você. Me recordo certa feita de um sábio presbítero. Nós estávamos numa tribunal na igreja e sobre adultério. E eu era um jovem bem assim. Presbítero Paulo me conheceu jovem no presbitério, muito animado com a lei, com a Constituição, com as coisas certas da igreja. E o presbítero falou assim para mim: calma, presbítero, calma. Você é jovem ainda, jovem. Nossa resposta à situação do nosso irmão é de tristeza, porque foi só por misericórdia de Deus que não somos nós no lugar dele. Aquilo foi um murro no meu estômago, meus irmãos, tão forte, que eu pensei assim, meu Deus. Então, cuidado, que o próximo pode ser o quê? Você. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Diante do erro do seu irmão, segundo ponto, tenha uma atitude de solidariedade. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprem a lei de Cristo. Qual que é a nossa resposta diante das fraquezas do nosso irmão, dos nossos irmãos, diante das falhas do nosso irmão, diante dos pecados dos nossos irmãos? É de solidariedade. Solidariedade. E o apóstolo diz no versículo 2: levem os fardos pesados um dos outros, assim cumprem a lei de Cristo, que é o amor. A caminhada cristã, meus irmãos, é uma caminhada que nós fazemos em comunidade. Quando vivíamos no mundo, a nossa própria sorte, vivendo segundo o príncipe deste século, éramos seres autônomos, vivíamos por nós mesmos. Mas quando o Senhor nos chama para a sua graça, quando o Senhor nos chama para o santo batismo, esse velho homem morre e nasce um novo homem, um ser comunitário. Por isso o apóstolo diz assim: é de maneira comunitária que nós iremos vencer as muitas tentações que se apresentam contra nós. Obrigado, Enoque, você é muito bonito. A Lourdinha concorda também. É verdade, Lourdinha, o Enoque é bonito e gente boa. Portanto, a lei de Cristo nada mais é que o amor de Cristo. A lei de Cristo nada mais é que o amor de Cristo. Vocês se recordam bem, eu sei disso. Eu sei. E o presbítero não está sendo irônico, eu sei disso. Qual foi a forma como nosso Senhor reagiu todas as vezes em que Ele esteve diante de pecadores? Como foi que o nosso Redentor agiu? Como foi que Ele reagiu? Como foi? Manifestando graça e amor. Vocês se recordam da célebre passagem da mulher pega em flagrante adultério? Vocês se recordam disso?
Vocês se recordam como o Senhor restaura aquela mulher, manifestando o quê? O amor. Temos o dever, portanto, e o compromisso de estender a mão para auxiliar o nosso irmão, a fim de que tenha condição de vencer sua fraqueza espiritual. Nós temos o quê? O dever e o compromisso de estender a mão para auxiliar o nosso irmão, a fim de que ele tenha condição de vencer sua fraqueza espiritual. Nós temos que caminhar junto com os nossos irmãos. Em Cristo, portanto, não estamos mais sozinhos em nossas lutas e temos a irmandade para nos auxiliar. Diante do erro do seu irmão, tem uma atitude de solidariedade. Versículo 3: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O que nos faz bondosos e generosos, mansos e humildes, compreensivos e cuidadosos para com os outros, é a consciência da nossa própria fraqueza. A nossa fraqueza, meus irmãos queridos, ela nos humaniza. E é a arrogância que nos fragiliza de tal forma que nos sentimos superiores. O que nos faz bondosos e generosos, mansos e humildes, compreensivos e cuidadosos para com os outros, é a consciência da nossa própria fraqueza, da nossa própria fragilidade. É assim que nós somos. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias, a consciência que temos é que se o nosso Senhor, numa fração de segundos, soltar das nossas mãos, nós caímos. Nós só permanecemos em pé, porque o Senhor Jesus segura firme nas nossas mãos e não deixa que a gente se solte. E assim será até o fim. Quem segurará firme nas nossas mãos quando nós atravessarmos o sombrio vale da sombra da morte? Quem atravessará conosco? O mesmo que atravessou, que esteve conosco durante todos os dias da nossa vida. Então a consciência da nossa fragilidade é que nos humaniza. A consciência da nossa fragilidade é que nos dá a capacidade de irmos de maneira mansa na direção do nosso irmão. Porque o nosso irmão confia em nós. Sabe por que às vezes os nossos irmãos não confiam em nós? Porque a nossa postura, a nossa conduta, a forma como vivemos não lhes dá confiança. Não lhes dá confiança, porque nós temos que demonstrar isso. Versículo 4 e 5. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo. Irmãos queridos, diante do altar de Deus, diante da nossa consciência, quando examinamos os nossos próprios atos, qual é o sentimento que brota no nosso coração? De orgulho ou de tristeza e arrependimento? De orgulho ou de arrependimento? E então poderá orgulhar-se de si mesmo, de maneira alguma, sem se comparar com ninguém. Na minha última fala aqui, eu disse que na igreja não existe comparação. O que existe é cooperação, pois de Deus nós somos cooperadores. Nós não nos comparamos com ninguém. Somos todos filhos e filhas amadas por Deus, que vivem a fé tão somente por graça e misericórdia de Deus. Pois cada um deverá levar a própria carga quando? Quando não estão em Cristo. Quando olhamos para a nossa realidade,
quando olhamos para a nossa fragilidade, quando olhamos para a nossa dependência, e a resposta é tão somente a graça de Deus, nós falamos, nós não somos capazes de levarmos o nosso fardo, nós precisamos do nosso irmão. É tolice, portanto, buscar conforto na comparação de si com os outros, pois a responsabilidade é algo que não se pode transferir. Então, é tolice buscar conforto na comparação de si com os outros, pois a responsabilidade é algo que não se pode transferir. Terceiro ponto, e aqui vou falar um pouco de nós, presbíteros. Valorize os que servem a Cristo na igreja, principalmente os que se dedicam integralmente à obra. Integralmente, olha o que o apóstolo diz: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Então, meus irmãos queridos, uma forma de manifestarmos o fruto do Espírito no seio de uma comunidade é nós valorizarmos aqueles que diligentemente servem a igreja de Cristo, aqueles que diligentemente dedicam-se à obra de Cristo, quer ser aqueles que se dedicam integralmente, o caso dos nossos irmãos pastores, quer aqueles que se dedicam parcialmente, como os nossos irmãos oficiais, e também aqueles que lideram ministérios na igreja. Uma das marcas, portanto, de uma igreja saudável é a forma como ela cuida dos seus obreiros. A pergunta que faço é: como nós, enquanto Igreja Presbiteriana de Sorocaba, temos cuidado daqueles que servem aqui? Como? Essa semana vim aqui numa reunião com o Ministério de Planejamento, não, de Comunicação. Daí cheguei quietinho, desci aqui a rampa, estava lá o nosso irmão presbítero Paulo lá, conduzindo, cuidando das obras. Muito me alegrou com o meu coração saber que eu não posso fazer isso, mas os meus irmãos presbíteros, na casa, o presbítero Paulo está ali, cuidando, e cuidando com muito carinho, com muito zelo, com muito esmero. Me alegrei no Senhor pela vida do nosso irmão, e pensei assim, né, passar qualquer hora dessa, deixar uma garrafa térmica de um cafezinho coado na hora, né, um bolinho fresco, que o presbítero está trabalhando aí, né, ele está servindo. Eu gosto muito de bolo, vocês sabem, né? Eu gosto muito de bolo de fubá. Eu já fico pensando naquele cheirinho do bolo de fubá, goiabada. O presbítero Aro tem um café, vocês não sabem, né? Não é todos vocês que sabem, né? Fazer inveja agora, tá? Cafezinho com canela, que ele prepara para as nossas reuniões do conselho. Louvado seja Deus por isso. Então, uma das marcas de uma igreja saudável, ela é a forma como ela cuida dos seus obreiros. Temos aqui conosco os pais do Guilherme, missionários, né? Às vezes os nossos irmãos distantes do campo, lá no campo missionário, fazendo aquilo que nós não estamos fazendo, sendo realmente postos avançados do reino de Deus. Esse sim, postos avançados do reino de Deus, na cidade dos homens. E um e-mail, né, meus irmãos, orando por vocês, uma oferta, saber que vocês estão no nosso coração e nas nossas orações. Então, uma das marcas de uma igreja saudável é a forma como ela cuida dos seus obreiros. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, o apóstolo Paulo diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês. Tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor e os aconselham. O que diz Paulo? Tratem-nos na mais alta estima. Não é com desdém. Não é como a palavra que eu gosto, não é daquele jeito blasé, sem afetação nenhuma. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Terceiro, cuidado para não ser, acho que é quarto aqui, não sei, mas vamos lá. Cuidado para não ser irreverente diante de Deus. É tanto ponto que até me perdi. Não deixem se enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá.
Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. William Hendrickson, comentando isso, nos traz a seguinte sabedoria: essa é a regra válida não só para os membros da igreja, ela é válida para o mundo todo. Deus não é e não pode ser escarnecido. Ele não permite que alguém faça pouco caso do evangelho ou das exortações explícitas nele. Deus não permite. Não lhe passará desapercebido o menosprezo de alguém dizendo: Deus está morto. Hendrickson está citando aqui Friedrich Nietzsche. Ao contrário, cada um será recompensado na proporção de suas obras. Então, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Estou chegando aqui no final da minha exposição nessa manhã, e algumas considerações finais. Façamos o bem a todos, em qualquer ocasião que tivermos. Resumo da mensagem, resumo. Façamos o bem a todos, em toda e qualquer ocasião que tivermos oportunidade. Façamos o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. O crente foi posto na terra com esse propósito. Falávamos agora de manhã na nossa classe da escola dominical, questões relativas ao mal, à origem do mal, e às vezes ficamos nessas, vou usar um palavrão aqui, tá, irmãos, me perdoem, ficamos nessas elocubrações, né, sobre as questões relativas ao mal. Elocubração existe, tá, irmãos, esse palavrão existe. O Guilherme riu aqui, depois vocês perguntam para o Guilherme o que é essa reflexão profunda, essa elocubração. E a palavra de Deus é clara: o mal é uma realidade? É, ponto. Mas o crente, a comunidade de fé cheia do Espírito Santo, quando vive para glorificar a Deus e manifesta as virtudes do reino de Deus em sua vida individual e comunitária, ela é um agente que minimiza o mal na terra. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso o crente foi posto na terra com esse propósito. Qual? Fazer o bem, manifestar de maneira visível o reino de Deus. O reino de Deus está presente na sua rua, o reino de Deus está presente no seu condomínio, o reino de Deus está presente no seu trabalho, o reino de Deus está presente na sua escola. Quando você faz o bem, quando você manifesta de maneira visível o reino de Deus, quando você manifesta de maneira visível o fruto do Espírito Santo, quando você vive para glorificar a Deus, você manifesta o reino de Deus, e o resultado disso qual é? O mal é aplacado. Provocava os irmãos da escola bíblica dominical lá na classe. Falamos tanto de corrupção no nosso país, como nós, enquanto filhos e filhas de Deus, podemos minimizar o efeito da corrupção em nosso país, vivendo uma vida que glorifica a Deus e manifesta de maneira efetiva o reino de Deus. Faça o bem. E é o que eu digo aqui: ao fazermos o bem, amenizamos os efeitos do mal no mundo e proclamamos a nossa esperança no quê? Na volta de Jesus Cristo. Não é só para aqui e agora. Nós manifestamos o reino de Deus, amenizamos os efeitos do mal e ao mesmo tempo proclamamos que a nossa esperança última está na volta bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo conclui essa passagem que eu li: e não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eu pergunto a vocês: Deus se cansa de nos amar? Deus se cansa de nos corrigir? Deus se cansa de nós? Não. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Qual que é a nossa resposta diante desse amor? Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, Paulo conclui: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a quem? Aos chegados.
aos brother, aos parça. Não. Façamos o bem o quê? A todos. Indistintamente a todos. Mas ele faz uma vírgula. Especialmente a quem? Aos da família da fé. Irmãos, uma das maneiras mais poderosas do evangelho ser proclamado numa localidade por uma igreja, por uma comunidade local, por uma igreja, é a qualidade da vida comunitária. Se nós queremos que o evangelho seja conhecido na cidade de Sorocaba através da nossa igreja, uma das maneiras mais efetivas disso se tornar real é pela maneira como nós vivemos enquanto comunidade. Pela maneira, nos acusando, abandonando o frágil, tendo inveja, ambição, deixando que os valores da cultura secular entrem na nossa igreja, não, apresentando de fato e de verdade a nossa comunidade como uma comunidade alternativa, onde os valores do reino de Deus são vividos. É isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar nessa manhã, é isso que a palavra de Deus quer nos orientar nessa manhã. Façamos o bem em todo o tempo. Deus muito os abençoe. Oremos. Pai, quantos são os desafios, Pai, que recebemos da Tua palavra, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a lembrar de todas elas, que não caia no esquecimento, Pai, de um domingo mais ouvindo a Tua palavra e uma semana mais desobedecendo a Tua palavra, mas que sejamos, ó Deus, receptores e ativos na Tua palavra, vivendo, ó Senhor Deus, de maneira que Te agrade, como o Senhor nos orienta e nos orientou mais uma vez nesta manhã de hoje. Ajuda-nos como igreja a vivê-la, a viver em amor, na plenitude do Senhor, na força do Senhor e na capacitação do Senhor. Tem misericórdia de nós como igreja, como povo do Senhor, mais uma vez. Receba a bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmãos.